Bom dia, boa tarde, boa noite, meus parceiros desse Brasil inteiro, né? Vamos fazer aqui um vídeo só para esclarecer algumas pequenas dúvidas que apareceram, né? Primeiro, quando eu fiz aquele vídeo sobre antropometria dos galos, eu havia dito que eu estava pouco confortável com o nome antropometria e eu não sabia que nome que usar, né? O que falar, porque antropometria remete a medidas do ser humano, né? E aí o meu amigo querido, que eu ainda vou conhecer pessoalmente, né? O homem dos sorrisos, né? Que é o famoso Boca de Lata, né? O Boca de Lata mandou para mim algumas informações a respeito de biometria de cavalos, né? E ele mesmo sugeriu um termo, de usar o termo biometria em vez de antropometria. E eu fiquei muito satisfeito, viu, Borges? Já até mudei no outro vídeo, o nome do vídeo, né? Então eu vou passar a usar o termo de biometria do galo Mura, tá? Graças, né, à opinião e à deixa dada pelo nosso amigo Sorriso Grande, Boca de Lata, né? Bom, Boca de Lata é uma peça. Bom, e obviamente, mesmo já na live da Cocheira Vitória, Humberto, com Boca de Lata, eles trataram um pouquinho desse assunto de biometria, trataram um pouco desse assunto, e houve uma colocação pelo Humberto que eu achei assim, importante que se esclareça, né? Humberto disse assim, olha, essa questão do melhor galo é uma questão muito complicada. E eu dou razão a ele. E o que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, dependendo do lugar onde se coloca uma apresentação, dependendo da roda, da parceirada que está ali, um galo muito bom, né, ali considerado muito bom, em outra roda mais pesada, talvez não fosse, né? Então, assim, vamos pôr isso assim, né, no que os galistas sabem. O fundo de quintal, né, em um torneio a nível nacional. Muitas vezes o galo top de fundo de quintal nem chega ali, nem chega ali. Mas aqui no fundo de quintal ele é considerado o top, o bom. Lá talvez ele nem chegasse a competir, tá bom? Então, essa divergência aí torna difícil a avaliação dos galos. Tic-na-tac, né? É a colocação exata. Humberto não está errado. Só que, o que não se observou é o seguinte, essas informações, quando a gente obtém essas informações, esses dados vão passar por um tratamento estatístico. E coisas não só muito lá em cima, como não só muito lá embaixo, vão se excluir, tá? Vão se auto-excluir nesse tratamento estatístico. Essa é a primeira coisa. Então, não me interessa se o galo do senhorzinho, que ele acha que é bom, lá pro senhorzão não é. Isso não interessa. Interessa é a estatística, como você vai lidar com esses dados, tá? Eu sei que falar em estatística é complicado, né? Não é fácil. Falar em estatística é pior até do que falar, né, em genética, mas esses dados vão ser trabalhados. Então, assim, né, em termos de dados individuais, isso não importa muito. Segundo, vamos pensar bem o seguinte, quando eu faço uma estatística, eu não posso só pegar um nicho lá em cima, tá? Um nicho lá em cima, sabendo que 90% ou mais dos galistas estão da média para baixo, né? Ou seja, eles não atingem, não conseguem chegar no patamar lá de cima. Em outras palavras, no Brasil, a gente tem uma informação que é muito imprecisa, porque nós somos muito desorganizados. Toda vez que se fala em organizar, né, o grupo
dos galistas. Logo se fala em arrecadar dinheiro e todo mundo corre disso, né? A vida já não está muito fácil, né? Então logo falam em arrecadar dinheiro. Ah, vão fazer uma associação. Ah, vai ser tanto por mês, vai ser tanto para inscrição, é tanto. Aí o cara cai fora, né? E com razão, porque a gente tem que ter um olho em que a maioria dos nossos galistas não tem poder aquisitivo, mal eles conseguem manter a sua galeria e ainda vão pagar taxas extras, né? E além de tudo, na maioria das vezes até hoje, todas as tentativas, elas foram de certa forma mal percebidas pela maioria dos galistas, ou seja, os galistas não conseguiram entender, absorver alguma vantagem em estar, né, em estar associado a alguma coisa. Então a gente tem uma desorganização imensa nesse país, né? Não se consegue fazer uma organização, né, de tal forma que a gente possa ter um valor, um número expressivo de pessoas que possam representar os galistas do Brasil. Então, como isso não é possível até hoje, a gente faz só uma ideia. E eu tenho uma ideia baseada em algumas percepções que no Brasil a gente tem mais de 500 mil criadores de galo Mura. Uma grande parte não trabalha, né? Não tem acesso, não trabalha com internet, não tem conhecimentos de internet, não tem interesses na internet. Eles querem criar o galinho deles e fazer a apresentação deles, não querem nem saber, né, de pessoas que estão na internet fazendo vídeo, etc e tal, por várias razões, né? Uma delas até mesmo, né, a própria possibilidade de estar acompanhando, né? Imagina assim, uma pessoa, né, que apesar de ser um bom galista, ele não tem uma formação escolar muito boa, ouvindo o Baccarini falar sobre genética, né, sobre consanguinidade, né, sobre transmissão gênica. Essa pessoa não quer nem saber disso, não quer, porque isso não entra, isso não faz parte do mundo dela, né? Então, nós temos um grande número de pessoas que não participam disso, outras que estão, né, de certa forma recolhidas, né, recolhidas por receio de vários problemas que a gente vive no galismo hoje, outros que apesar de ter, né, uma participação expressiva no galismo, né, não querem saber dessa área do galismo que diz respeito a questões teóricas, né? Ficam mais na prática. Tudo bem, isso é muito bom. Então a gente tem uma ideia disso, uma ideia, né? Bom, agora vocês imaginam o seguinte, desses, vamos dizer 500 mil pessoas, quantos chegam, né, a apresentar animais em nível nacional? Quantos? Né? É uma mínima parte, uma pequena parte de uma elite que tem condições financeiras, condições de deslocamento, né? Condições de bancar o custo de uma apresentação a um nível nacional. São poucas. 99% dos galistas se recolhem, né, e fazem, né, o galismo acontecer num nível inferior, mas nem por isso desprezível do galismo, tá? E essas pessoas, se são a maioria, elas têm que fazer parte da estatística. Eu não posso pegar só, né, um senhor aqui de cima que tá e que inclusive, né, muitas vezes compra do que está aqui embaixo para levar lá em cima. Eu não posso excluir todo mundo e olhar só esse cara, né? Senão, isso não é estatística. Aliás, é uma estatística viciada, né? Uma estatística viciada. Nós estamos querendo fazer uma biometria do galo Mura nacional e não galo Mura no nacional, né? Então, é galo Mura nacional. E como a maioria das pessoas estão abaixo desse nível aqui, eu não posso deixar ignorar esse pessoal que está aqui. Até o contrário, né? Vocês vão ver que quando a gente fizer a média, ela vai puxar para baixo, dado ao grande número de pessoas aqui embaixo, tá?
Segunda coisa, nós temos uma ideia totalmente equivocada, mas é muito equivocada, de que galo bom só está na mão de quem tem poder financeiro. Ruim, ideia ruim, ruim. Nós já falamos isso várias vezes. O galo bom não escolhe terreiro para nascer, tá? O que acontece muitas vezes é que quando o galo é bom, aqui no fundo de quintal, logo alguém compra, daqui a pouco ele está lá em cima. Só que quando ele chega lá em cima no Nacional, ninguém diz que ele é galo do senhorzinho aqui de baixo, né? Ele é galo do senhorzão lá de cima, né? E quantos indivíduos existem hoje no Brasil que cedem galos, vendem galos, por toda, às vezes até mesmo por estabelecer-se assim, eu vou criar galo para venda, né? Até outros que criam galo, né? Mas que por questões, né, de oferta financeira eles não resistem, passam o galo para cima, né? Então, não importa, viu, Humberto? Não importa. Qualquer medida de qualquer pessoa que considera o seu galo bom me interessa. Me interessa, e nós vamos fazer uma biometria do galo Mura nacional, e não galo Mura do nacional, é galo Mura nacional, tá? Então, fica claro para vocês que eu sei trabalhar com estatística, e nós vamos fazer um trabalho estatístico, e vamos fazer um trabalho, né, nesse ponto assim, o mais, vamos dizer assim, imune a intervenções possíveis, né? Já disse que quando nós tivermos esse trabalho, para a gente fazer alguma aproximação nesse trabalho, a gente precisa de um número razoável de medidas, né? Por isso que eu pedi quem puder mandar as medidas para mim, né? Fico muito agradecido, e no final, quando a gente finalizar esse trabalho, as pessoas que me mandarem essas medidas vão constar lá, né, como os colaboradores, tá? Vão constar como colaboradores. Na verdade, vocês não estão colaborando comigo, vocês estão colaborando com, né, o galismo nacional, tá? Então a gente precisa entender, né, que essa questão da biometria, embora não interesse a muitas pessoas, ela é fundamental para o galo índio Mura brasileiro. Bom, aí vem a pergunta, mas fundamental por quê? Você está focado? Eu disse, até não devia ter dito isso na hora, mas a gente passa, eu não sei esconder a informação, eu disse que uma das coisas que eu estava avaliando, né, na questão da biometria, é a relação entre algumas medidas e a eficácia do galo né, a eficiência e eficácia do galo no combate. Né? Eu disse isso, e agora até me arrependo um pouco de ter dito isso, porque assim, não porque seja uma medida que eu pretendo esconder, não é por isso não, é porque se voltou muito só para isso, mas a finalidade mais assim, substancial de fazer a biometria do galo Mura é que a gente dê um passo no sentido de construir uma raça de galo Mura brasileiro, tá? Uma raça. E para isso nós precisamos estandartizar o galo Mura brasileiro, né? Obviamente que os primeiros índices de aceitação do galo Mura brasileiro vão ter, né, espaços muito grandes. Então vamos dizer assim, nós podemos aceitar a medida entre 50 e 80 centímetros, e 90 centímetros. Obviamente, com o tempo, essas coisas vão ser apuradas e nós vamos chegar num intervalo menor, né? Por exemplo, para ser considerado galo índio Mura brasileiro, o galo tem que ter entre 70 e 80 centímetros. Estou dando só um exemplo, tá, gente? Tem que ter essa medida. Se ele estiver abaixo ou acima, ele, como raça, ele será desclassificado. Tá? Como raça, galo índio Mura, raça, ele vai ser desclassificado. Bom, então você vai desclassificar o meu galo? Não, pelo amor de Deus, não é isso, não é isso. Eu estou falando para estandartizar as aves, para estabelecer uma raça. Por que isso é importante?
por que estandartizar uma raça? Olha, o galismo nacional está passando uma péssima época. Péssima, 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 péssima. Nós estamos desmoralizados frente, né, à sociedade que não entende o galismo, né? Acha que o galismo é uma coisa de gente viciada, que o galismo é simplesmente tortura, maus tratos, pessoas que não têm um mínimo interesse em entender, que é pior. Né? Porque quando alguém fala assim, não, eu quero entender, estou disposto a entender e quero ver isso ocorrer, você pode até mostrar, mas quando a pessoa diz que não quer nem entender, então não tem nem que explicar, né? Então nós somos uma péssima, né? A nossa época de galismo é péssima, é péssima. Eu vivi épocas áureas do galismo, né? Onde, né, os locais onde havia apresentações de aves eram nos centros da cidade, né? Eram locais, né, bonitos, bem construídos, né? Eram lugares assim, quase que, né, ostentavam um certo luxo, né? Tinha locais, né, onde as esposas, as filhas, né, dos galistas podiam se descansar, podiam almoçar, jantar, eram locais muito bons, né? Você chegava em determinados lugares, tinham, né, outdoor, né, agradecendo a sua visita no torneio nacional, né? Você recebia folders, né, de vários locais. Eu chegava a receber assim 20, 30 por semana, né, locais onde ocorreriam, né, torneios. E hoje nós estamos no fundo do buraco, tá? E esse fundo do buraco aconteceu por várias razões. Se a gente for, né, procurar, né, sem nenhum tipo de vício, sem nenhum tipo de acusação, né, se a gente for procurar as razões para que o galismo nacional chegou a esse ponto, vocês vão ver que várias razões podem ser numeradas, mas uma delas é que o nosso galo mura brasileiro, que nem tinha esse nome, esse negócio de mura aí é coisa nova, né? A gente chama de galo índio, né? Galo índio brasileiro. O nosso galo índio, o galo mura, né, que nem nome tinha, nunca foi uma raça, nunca teve o standard, né, de uma raça. Foi sempre galos por aí. Galos por aí. E aí permitiu-se com isso várias colocações, gente achando que a gente dá remédio para o galo ficar bravo, que a gente fecha o galo num lugar totalmente escuro, fechado, para ele tomar raiva dos outros galos, você dá hormônio no galo. Então assim, não se entende o que é esse galo mura brasileiro, né? E acha que então o galo é torturado para poder brigar. A ideia que passa na cabeça dessas pessoas, né? Então, nesse ponto, a gente tem que dar um passo. Nós temos que começar a estabelecer uma raça de galo mura, né? Temos que traçar um perfil desse galo mura. Temos que começar. E não pode ter preguiça para começar, né? Então nós vamos começar. Eu vou fazer um primeiro trabalho a respeito disso. Existem alguns poucos estudos não, alguns escritos, poucos, né, falando sobre o galo brasileiro, o índio brasileiro. Francisco Elias tem alguma coisa, né? Tem uma outra coisa num livro americano, né, que eu tenho aqui, né, que chama Raças de Combatentes, né, Mundial, em que fala um pouquinho sobre, né, o perfil do galo índio brasileiro, né? Tem uns outros estudos também que falam alguma coisa. Teve um professor, se não me engano, do Rio Grande do Sul, que fez um trabalho sobre combates, né? E ele fez uma descrição do galo mura, mas nós não temos isso. Nós não temos. O próprio Boca de Lata falou, né, que o amigo dele lá, argentino, falou assim: mas vocês não têm nada, nem tem nenhuma biometria do galo índio mura. Não temos. Então nós vamos fazer, tá? Então, por isso que eu conto com vocês, né, na colaboração para me ajudar a fazer isso, tá? Eu preciso dessa ajuda, né? Então, assim, eu estou pedindo, né? Obviamente, quem puder fazer, ótimo. Quem não puder fazer,
tudo bem, isso não desenaltece ninguém, né? Isso não joga ninguém por terra porque não quis colaborar, ou achou que não deveria, ou achou que não teria como, tempo, espaço para fazer. Tudo bem? Ótimo, né? Isso não desmerece ninguém. Outra coisa que eu falei, quando nós fizemos a biometria e eu passei todos os dados, como nós estávamos focados muito na biometria, eu esqueci de falar o seguinte: eu preciso também do peso do galo, tá? Eu esqueci isso porque nós estávamos falando só das medidas, né? Eu terminei as medidas e parou ali, mas só que a gente precisa também do peso, porque tem que haver uma correlação entre altura e peso, né? Então, assim, eu também precisaria do peso das aves, tá ok? Então, esse é o objetivo, né? E aí eu espero aí das pessoas que puderem colaborar, né? Que colaborem, né? Boca de Lata, né, Boquinha? Nos ajudar, o Arthur, lá do Criatório Curitiba, né? Que é um cara, assim, muito entusiasmado, né? O sujeito tá bem entusiasmado e é uma pessoa, assim, né? Bastante inteligente, com uma formação muito boa, né, que ajude a gente a fazer isso, né, e vários outros que estão por aí que podem nos ajudar, tá ok? Então é esse o esclarecimento que eu queria passar para vocês a respeito dessa questão da biometria, tá ok? Então quem puder ajudar, faz favor, né, e nós vamos fazer em breve, nós vamos estar pelo menos montando um perfil, né, um primeiro perfil do galo índio Mura brasileiro, tá ok? Então, muito obrigado, né? Fiquem com Deus, né? E estamos lá. Um grande abraço.